Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz. Aqui, desde a semana passada, a fé e as obras. Nosso objetivo é verificar a relação entre a justificação, a fé e as obras. No último estudo, nós discutimos a questão do desequilíbrio desse tema de fé e obras dentro do evangelicalismo moderno. Vimos como há uma tendência a duas atitudes: de um lado, aqueles que dão supervalorizam a fé em detrimento das obras, e do outro, o exato oposto, os que supervalorizam as obras em detrimento da fé. Vimos também uma análise dos aspectos gerais, tanto da fé quanto das obras. Analisamos alguns três aspectos gerais da fé: que ela é racional, que ela é emocional no sentido de convicção e que ela necessariamente é prática, pois vai gerar boas obras. E vimos que a principal característica das boas obras é, primeiro e antes de tudo, a formação de um caráter santo. É isso que Deus espera ver em todos os seus servos. Não é apenas um agir ou um fazer externo, mas é, sobretudo, uma obra que se realiza dentro do coração do crente. Hoje, então, nós vamos dar continuidade, verificando o nosso segundo ponto. Na primeira parte, nós procuramos entender esses dois conceitos, a fé e as obras, para o qual apresentamos alguns aspectos gerais. E hoje nós vamos ver propriamente essa relação entre justificação, a fé e as obras. Nós precisamos tratar desse ponto por causa de uma objeção que tem sido levantada, baseada na Escritura, quanto a este tópico. Há uma aparente contradição bíblica no que diz respeito à questão da justificação pela fé e pelas obras. De um lado, nós temos essa declaração do apóstolo Paulo, em Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei, ou independentemente das obras da lei. Mas, aparentemente, no seu exato oposto, nós temos a declaração de Tiago, capítulo 2, verso 24, onde ele diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Isto, então, naturalmente, suscita algumas questões. Primeiro, a Bíblia se contradiz? Se um apóstolo está declarando uma coisa, e no exato oposto, em relação ao mesmo tema, um outro apóstolo está declarando outra coisa que não se coaduna, não se harmoniza de forma alguma com o que o primeiro apóstolo diz. Então, temos assim, de fato, uma contradição na Escritura. Lembre-se que essa temática da coerência interna teológica bíblica é uma temática que se tornou cada vez mais atual, pois vivemos num contexto, especialmente no contexto evangélico cristão, em que a autoridade da Escritura está sendo posta em xeque. Todo tipo de práticas tortuosas, bizarras, pagãs, tem entrado na igreja, tem entrado em diversos círculos que se consideram cristãos, por causa da decorrada em relação à autoridade da Escritura. Essa autoridade agora tornou-se totalmente questionável. O que antes era um ponto pacífico, indiscutível e negociável, hoje tornou-se, porém, algo totalmente reles e algo totalmente discutível. De certa forma, tornou-se em moda dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela não tem essa autoridade divina, que ela é um livro como qualquer outro e que, no máximo, ela pode conter algumas passagens inspiradas, mas que ela, por si mesma, não pode ser considerada como a autoridade de Deus, como sendo a própria palavra do Deus eterno. Outra questão mais específica em relação a esses dois textos é esta: Paulo e Tiago estão em discordância? Nós temos, de fato, duas autoridades dentro da Bíblia que estão em discordância? É possível harmonizá-los ou, de fato, temos que admitir que esses dois homens estão em discordância em relação ao tema da salvação pela fé? E uma terceira questão, naturalmente, é essa daqui:
Afinal, então, a justificação é pela fé e pelas obras e não somente pela fé? Se ambos esses autores estão corretos, se ambos estão corretos, e aí eles não, se eles estiverem falando no mesmo sentido, acerca da mesma coisa, acerca da mesma temática, eles não podem estar no mesmo sentido e ao mesmo tempo correto. Mas se estiverem, então a justificação não pode ser apenas pela fé. Isso, então, temos que tratar da seguinte forma. Caso a discordância entre Paulo e Tiago fosse real, Paulo deveria ser aceito como autoridade decisiva. Então, admitindo que essa discordância, que essa aparente discordância entre Paulo e Tiago fosse realmente real, a decisão da igreja deveria pender para Paulo. Paulo, a palavra dele, o texto dele, é o que deveria servir como critério fundamental para decidir essa questão. Por quê? Primeiro, jamais houve discussão quanto à autenticidade paulina da epístola aos Romanos. Jamais houve essa discussão. Desde os primeiros séculos, a epístola de Paulo aos Romanos sempre foi considerada como uma epístola autêntica, oriunda da pena do apóstolo Paulo. Em oposição a isso, a epístola de Tiago, nos primeiros séculos, não foi aceita como inspirada ou autêntica. Dizia-se, na verdade, que era um texto pseudoepígrafe, ou seja, um texto que é atribuído a um apóstolo, mas que não provém desse apóstolo. Houve discussão sobre a autoridade da Epístola de Tiago até mesmo durante o século XVI. Martinho Lutero, por exemplo, desconsiderava e não considerava realmente essa epístola como sendo inspirada. E muitos outros comentaristas, ao longo dos séculos, duvidaram da autenticidade do texto de Tiago. Então, de um ponto de vista histórico, o texto de Paulo deveria ser aceito como palavra final. A segunda razão é essa daqui. Uma doutrina para a igreja, ela é estabelecida a partir de textos que tratam dela diretamente e não ocasionalmente. Isso aqui é um princípio de interpretação extremamente sério e extremamente prático. O que ele significa é o seguinte: uma doutrina para a igreja, ela sempre deve se basear em textos que tratam dessa doutrina diretamente e não faz alusão ou ocasionalmente. Então, nesse sentido, o texto do apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, ele trata especificamente da temática da justificação pela fé. Ele é específico, ele foi escrito especificamente para tratar dessa temática. Já o texto de Tiago, não. Ele, embora ele mencione a justificação, mas ele menciona de maneira ocasional. Não é a temática do capítulo, e vamos ver isso mais adiante, não é a temática do capítulo 2 de Tiago, o tema da justificação pela fé. Não é disto que no contexto ele está tratando. Então, se formos discutir qual é o texto base para discutirmos, para aceitarmos a justificação pela fé, o texto tem de ser a epístola de Paulo aos Romanos. É como quando você vai falar, por exemplo, sobre a volta de Cristo. Qual é o texto principal para tratarmos disso? Algumas pessoas vão mencionar passagens nos evangelhos, mas a igreja ela é corretamente orientada acerca da volta de Cristo em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. São os dois textos que tratam especificamente dessa temática. Ou então, a questão do dízimo. Quando se fala em dízimo dentro da igreja, grande parte dos cristãos vai diretamente para Malaquias ou para alguma outra passagem do Antigo Testamento. Mas se formos tratar desse texto com sua base no Novo Testamento para a igreja, o principal texto que vai tratar disso é 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Ou, se formos tratar, por exemplo, da ressurreição, da doutrina da ressurreição,
qual é o principal texto da Escritura para tratar disso? Certamente que 1 Coríntios, capítulo 15. Ou se formos tratar da questão da celebração da Santa Ceia, embora a ceia seja mencionada e relatada nos evangelhos, mas a principal orientação para a igreja celebrar a ceia está em 1 Coríntios, capítulo 11. Ou seja, para tratarmos de uma doutrina para a igreja, nós temos que primeiro procurar textos que tratem dessa doutrina especificamente. Especificamente. E não textos que tratam dela ou apenas abordam quase que indiretamente. E aí, nesse sentido, como falei, o texto de Paulo foi escrito especificamente para falar da justificação pela fé. Então, se tivéssemos de fato uma discordância entre Paulo e Tiago aqui, o texto de Paulo deveria ser aceito. Mas ainda uma terceira razão. Caso realmente Tiago fosse aceito como autoridade final, que de fato, desde os primeiros séculos e até o século XX, mesmo hoje, com a nova perspectiva sobre Paulo, se diz que a doutrina de Paulo acerca do Evangelho teve uma influência grega e não uma influência do próprio Jesus. Isso foi aceito largamente, tem sido, mesmo hoje, discutido em alguns círculos acadêmicos que questionam a autoridade do apóstolo Paulo. Mesmo hoje, Paulo é considerado como sendo o fundador de uma doutrina com um background muito mais grego do que, de fato, o evangelho original de Jesus. E aí, nesse sentido, especialmente os judaizantes, tanto passados como modernos, dizem que quem melhor reflete o evangelho original de Jesus é a epístola de Tiago. Essa é a argumentação dos judaizantes. Se isso for verdade, então a conclusão é essa. Paulo estaria errado em sua exposição da justificação pela fé e os judaizantes estariam corretos. Ou seja, aqueles mesmos judaizantes contra os quais Paulo escreveu, especialmente em sua epístola aos Gálatas, aqueles mesmos judaizantes que aceitaram Jesus, mas ao mesmo tempo faziam com que a fé em Jesus coexistisse com rituais e cerimônias da legislação mosaica, como, por exemplo, a circuncisão, esses mesmos judaizantes estariam corretos e Paulo estaria errado. E, de fato, foi esse o argumento dos judaizantes e que fez com que a própria igreja lá dos Gálatas se voltasse contra Paulo, como se Paulo tivesse pregado um evangelho incorreto ou pela metade. Então, há essas três aqui conclusões ou bases para aceitarmos a autoridade do apóstolo Paulo nessa questão aqui específica da justificação pela fé e pelas obras. A pergunta, então, é esta. Como, então, conciliar Paulo e Tiago? Eu não vou responder nem tratar a questão da inspiração da Escritura, da autoridade da Escritura. Eu vou tomar com vocês como isso sendo um ponto pacífico. Nós cremos que a Escritura é a palavra de Deus e que, teologicamente, em termos de doutrina, em termos de dogma, a Bíblia, a Escritura, ela é totalmente confiável e é totalmente fundamental para a fé e para a prática da Igreja de Cristo. Né? Então, estou admitindo que tanto Paulo como Tiago, de fato, foram inspirados por Deus. Seus textos são inspirados por Deus. Pergunta, então, esta. Como conciliar, então, esses dois homens? Como conciliar Paulo, que fala da salvação somente pela fé, da justificação somente pela fé, e como conciliá-lo com Tiago, que fala da justificação pelas obras e não somente pela fé? Primeira coisa que precisamos entender acerca do texto de Tiago. Tiago não faz nenhuma conjunção entre a fé e as obras em nossa justificação. Não há nenhum elo, não há nem um ponto
que conecte a fé e as obras em nossa justificação. E mais adiante eu vou expor isso com mais detalhes. Não há, de fato, nenhuma relação que diga que a fé e as obras cooperam em nossa justificação. O texto inteiro, capítulo 2 de Tiago, não faz nenhuma menção a isto. 2. Tiago não faz nenhuma distinção entre uma primeira e uma segunda justificação. Esse ponto é interessante, especialmente porque, do ponto de vista da doutrina católica romana, que fala que a nossa primeira justificação acontece no batismo, e já que eles admitem o batismo regenerador, então nós temos a primeira manifestação da graça de Deus no coração do pecador, e aí, a partir dessa manifestação da graça no coração do pecador, essa graça vai tornando o pecador justo. Aí, nesse sentido, eles falam de uma primeira e de uma segunda justificação. A primeira que ocorre pela graça de Deus no coração do pecador, vai tornando-o justo e então poder ser justificado por Deus. É a segunda justificação. Agora, de um ponto de vista evangélico, embora grande parte dos evangélicos diga que a salvação é somente pela fé em Jesus, mas uma grande parte dos evangélicos acredita que deve cooperar em sua salvação. É por isso mesmo que grande parte dos evangélicos teme perder a salvação. Grande parte vive com sentimento de culpa, não sabe lidar com seus próprios pecados, porque acredita que qualquer de seus erros, de qualquer forma, vai tirar deles o privilégio da salvação. Então, nesse sentido, eles acreditam que eles foram salvos por Jesus, mas que a salvação agora depende deles, depende das obras dele. Então, assim, eles parecem aceitar essa primeira e segunda justificação. Tiago não faz nenhuma distinção nesse sentido. Não menciona uma primeira e uma segunda justificação. A justificação, a salvação que começa com a graça e depois se desenvolve pelas obras. De fato, Paulo até em Gálatas vai criticar exatamente isso. Tendo vocês começado pelo Espírito, estão se aperfeiçoando na carne ou nas obras? Terceiro, Tiago, em seu capítulo 2, não mostra como um pecador é justificado. O que ele mostra é como um cristão demonstra a fé pela qual ele é justificado. Tiago, diferentemente de Paulo, não se preocupe em mostrar qual é o processo da justificação, a importância da justificação, a necessidade da justificação, o meio da justificação. Ele não, ele não se concentra nesse ponto. O que ele procura demonstrar é como é que essa fé pela qual o cristão é justificado, como é que essa fé é demonstrada. E aí, para vermos isso, nós precisamos, então, acompanhar o raciocínio de Tiago, o argumento dele, no capítulo 2, que é exatamente o capítulo onde ele vai tratar dessa questão. Como então inicia o capítulo? Verso 1, ele faz essa declaração aqui. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Observem bem que o primeiro ponto que ele está estabelecendo aqui é como é que a fé em Cristo deve ser exercida. E ele começa com esse imperativo negativo. Não tenhais a fé em Cristo, de que forma? Cometendo certo tipo de pecado, que no caso, acepção de pessoas. Não tenham a fé em Cristo, associada a um certo tipo de pecado. O sentido dessa declaração é exatamente isso. Ele vai orientar como é que esses irmãos, para quem ele está escrevendo, devem exercer a sua fé. Como é que deve exercer essa fé? Essa fé não pode estar vinculada a algum tipo de pecado. Aqui no caso, é esse pecado de acepção de pessoas. Em que sentido ele está falando isso aqui? Ele então vai descrever nos versos 2 e 3. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga
e essa expressão sinagoga, o que parece indicar claramente que ele está escrevendo para judeus que se converteram e que conheciam bem a lei e que frequentavam a sinagoga. Ele diz: se, portanto, note bem, provavelmente ele está mencionando realmente uma atitude errônea que aqueles irmãos, para quem está escrevendo, estavam cometendo. Particularmente, não acredito que ele esteja apenas citando isso aqui como ilustração. É provável que aqui esses irmãos estivessem realmente cometendo esse pecado em particular. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem rico, com anéis de ouro nos dedos, com traje de luxo, e também entrar algum pobre, e vocês tratarem com preferência o rico, e disser ao rico: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, mas dizer ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrato dos meus pés. Bom, se entrar essas duas pessoas na vossa sinagoga e vocês tiverem essa conduta, qual é a conclusão? Não fizestes entre vocês mesmos distinção entre vocês mesmos e não se tornaram juízes tomados de perversos pensamentos? Note que aqui ele está mencionando o que tinha dito no capítulo 1, no versículo 1. Então, tenha fé em Cristo em acepção de pessoas. E aqui ele está demonstrando isso aqui, como é que essa acepção de pessoas está acontecendo. Dando valorização ao rico em detrimento do pobre. Ele está dizendo: se vocês fizerem isso, não estão por acaso vocês fazendo distinção entre vocês mesmos? E vocês estão se tornando juízes, tomados de perversos pensamentos? E aí ele começa então a argumentar, a partir do verso 5, mostrando por que é que essa atitude está errada. Primeiro, ele vai falar do valor do pobre. Ouvi, meus irmãos amados, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, escolheu para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Primeiro ele começa falando do valor do pobre aos olhos de Deus. Então, os pobres é que é pobre mesmo, não é apenas uma questão espiritual, é pobre mesmo, materialmente falando. Os que para o mundo são pobres. Esses pobres, esses desprezados, foram escolhidos por Deus para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, se vocês estão fazendo essa acepção de pessoas, ele vai dizer: vocês estão menosprezando o pobre. Em outras palavras, vocês estão agindo contrariamente ao plano salvador de Deus. Se Deus escolheu o pobre para ser rico na fé e vocês estão desprezando o pobre, então vocês estão agindo contrariamente a Deus. E dito isto, ele passa agora a falar do rico. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? A opressão dos ricos e que vos arrastam para os tribunais, como muitos cristãos naqueles primeiros séculos foram julgados e condenados injustamente. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós é invocado, ou foi invocado? Ou seja, aqui Tiago coloca esses ricos como sendo opressores, que arrastam a igreja para os tribunais, julgam injustamente e que blasfemam o nome do evangelho. É assim que ele apresenta os ricos. Em outras palavras, Tiago está dizendo: essa acepção de pessoas que vocês estão fazendo está totalmente errada. Mesmo de um ponto de vista puramente humano, essa acepção de pessoas está errada. Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. É assim que ele dá ênfase nessa questão, ele fala especificamente em relação à fé dos cristãos, né? Em relação a Cristo, são esses mesmos ricos que estão blasfemando o nome que sobre vocês foi invocado. A partir do verso 8, ele começa a tratar dessa mesma temática, agora no que diz respeito
ao ponto de vista da Escritura. E, como eu falei, provavelmente ele está escrevendo para judeus que tinham se convertido, e agora ele vai tratar essa questão da acepção de pessoas, fazendo esse pecado da acepção de pessoas, agora do ponto de vista da Escritura. Então, se vocês observam a lei régia, segundo a Escritura, ele vai citar Levítico, capítulo 19, verso 18, amarás o próximo como a ti mesmo. Se vocês observam essa lei, vocês fazem o que é certo, porque está na Escritura. Então, essa é a lei régia. Amarás o próximo como a ti mesmo. Se vocês observam esse princípio, esse mandamento, vocês estão fazendo o que é correto. Se, todavia, observe como o tema ainda é a questão da acepção de pessoas. Ainda é o mesmo tema. Se, todavia, vocês fazem acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos, questionados, considerados pela lei como transgressores. Por quê? Porque quando eu observo a lei régia, amar ao próximo a ti mesmo, eu estou fazendo bem, mas se aqui eu estou fazendo acepção de pessoas, eu estou sendo serei considerado como transgressor da mesma lei. Por quê? E ele vai explicar no verso 10. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Se você guarda um princípio da lei, mas você quebra um outro princípio da lei, toda a lei vai te condenar. Você se torna culpado de todos os mandamentos. Por quê? Ele explica. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se tu não adulteras, porém matas, tu vens a ser transgressor da lei. O mesmo Deus que disse não adulterarás foi o mesmo Deus que ordenou não matarás. Então, se você transgride um mandamento, observa um mandamento, mas transgride outro, você se torna transgressor da lei. Transgressor da lei. E aí, se você então tem respeito pela lei, mas você está na sua conduta fazendo acepção de pessoas, a própria lei que você tem respeito, que você considera, essa mesma lei vai te considerar e vai te arguir como transgressor, como pecador. Aí vem a recomendação dele. Falar de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que han de ser julgados pela lei da liberdade. Vocês estão livres, né? Então, hajam aqui, soa muito a ideia do apóstolo Paulo lá de Gálatas capítulo 5. Cristo vos chamou para a liberdade, permanecei na liberdade, mas não usei a liberdade para dar ocasião à carne. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nesse primeiro parágrafo aqui do texto, qual é o tema de Tiago? Ele está tratando sobre como é que o cristão deve exercer a sua fé em Cristo. E no caso aqui, ele está evitando especificamente, tratando especificamente desse pecado da acepção de pessoas. A partir do verso 14 até o verso 19, foi o ponto que nós vimos no estudo anterior, ele vai falar da importância da fé tendo obras. Nós vimos como ele faz essa pergunta: se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode por acaso essa fé salvá-lo? Esse é o tópico. Esse é o tópico. E ele mostra como uma fé sem obras é uma fé morta. Necessariamente, a fé tem de ter obras. No primeiro parágrafo, ele corrigiu a possibilidade de que haja fé conectada a alguma forma de pecado. Agora, ele vai tratar especificamente da necessidade de que essa fé não somente evite certos pecados, mas que positivamente essa fé produza obras. Então, a fé ela não somente evita certos pecados,
mas a fé, ela faz obras, ela produz obras positivamente. E nós vimos no nosso último estudo exatamente esse ponto. Do verso 14 até o verso 18, na verdade até o verso 19, onde ele vai mostrar o valor da fé produzindo obras. A partir do verso 20, ele vai levantar essa pergunta aqui. Observe como o tema ainda é o mesmo. As obras relacionadas à fé. Queres, portanto, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Pergunta: do que ele está tratando aqui? Qual é o ponto que ele quer demonstrar aqui? Ele quer demonstrar que a fé sem as obras é inoperante. É esse o ponto que ele está tratando. Ele não está tratando da justificação, ele não está tratando de como ser salvo. Todo o contexto está tratando apenas da fé. E aqui ele deixa bem claro: você quer ficar certo, convencido, você quer ser convencido de que a fé sem obras é inoperante? Ele faz essa pergunta. E a partir dessa pergunta retórica, ele vai apresentar Abraão. E aí, na sua argumentação, ele vai dizer: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Qual é o tema? Queres tu ficar certo que a fé sem obras é inoperante, não produz nada? Queres tu ficar certo? Pois bem, olha para Abraão. Olha para Abraão. Por que Abraão, ou como foi que Abraão demonstrou ser justo? Dessa forma, ele ofereceu sobre o altar o seu próprio filho. E aí, o que causa o grande problema na leitura de muita gente é o termo justificado. Não foi o nosso pai Abraão justificado quando ofereceu, mas o tema do contexto não é a justificação. O tema é a ideia de que a fé deve produzir obras, porque a fé sem obras é inoperante. Assim, o que ele está dizendo é: Abraão demonstrou ser justo, manifestando a sua fé ao oferecer sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Verso 22 explica isso melhor ainda. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Abraão foi justificado pela fé. Pois bem, como é que essa fé funcionava? Vês então, observe então, olhando para Abraão, você vê que a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. O verso 22 é uma perfeita explicação do verso anterior. A ideia que ele está querendo mostrar é exatamente essa, que a fé ela é demonstrada, ela é consumada, ela é praticada nas obras. Então, Abraão foi justo. Pois bem, como é que foi essa justiça dele? Ela apenas crê em Deus? Ah, eu creio em Deus. O próprio Tiago já tinha dito: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, mas até os demônios também creem e tremem. Diferentemente dos demônios, olhe para Abraão. Olhe para Abraão. Olhe para a fé de Abraão. Você vê como a fé de Abraão operou juntamente com as suas obras. De maneira que foi pelas obras que a sua fé se consumou. E aí ele vai citar Gênesis capítulo 15, verso 6 e Isaías 41, verso 8. E se cumpriu a escritura que diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, ou como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Agora leia bem esse texto conforme o contexto. Isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus. Pois bem, como é que esse crer em Deus de Abraão se manifestou?
E aí, o argumento de Tiago, ele ofereceu o seu próprio filho Isaac sobre o altar. O ato dele de oferecer Isaac sobre o altar foi uma expressão da fé dele. Foi uma expressão de sua fé. Foi uma manifestação de sua fé. A fé não estava sozinha. A fé de Abraão não existiu sozinha. A fé de Abraão foi acompanhada por obras. O que ele está dizendo, então, que essa fé pela qual Abraão foi justificado, essa fé se manifestou em obras. Note que o ponto dele é exatamente esse, conforme o verso 20. Queres tu ficar certo de que a fé sem obras é inoperante? Esse é o ponto dele. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Ora, que sentido devemos entender isso? Olhando para o caso de Abraão, é exatamente isso. Uma pessoa é justa, não somente dizendo que tem fé. E aí o verso 14. De que adianta alguém dizer que tem fé e não tem obras? Pode essa fé salvá-lo? Pode essa fé, esse tipo de fé salvá-lo? Não. Abraão se tornou justo. Ele creu em Deus e essa sua fé lhe foi atribuída como justiça. Ok? Pois bem, como é que essa justiça se manifestou? Por obras. Logo, o que nós temos aqui não é uma ideia totalmente contrária ou contraditória ao que Paulo está ensinando em Romanos. Paulo em Romanos está ensinando exatamente como é que funciona o processo da justificação. Aqui, o que Tiago está ensinando é como é que a fé é justificada. Então, se lá nós temos a justificação do pecador perante Deus, aqui é como é que a fé do justo é justificada. E o argumento de Tiago é pelas obras. É assim. A fé do justo se manifesta por obras. Se alguém apenas disser que tem fé, mas não tiver obras, essa fé está morta. Essa fé não é a fé dos justos, dos que são justificados. Ele cita um outro exemplo também, mas apenas esse outro exemplo vai na mesma ideia. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? Como foi que ela foi justificada? Como é que ela mostrou a sua fé? Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Né? Lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, quando os espias, né, vão espiar lá Jericó, a essa mulher que crê na palavra dos emissários, acolhe os emissários, os protege e o faz seguir por outro caminho, livrando lá do, do povo de Jericó. Como é que essa mulher demonstrou fé? Assim, tanto que depois ela vai ser citada também no livro de Hebreus, pela fé, Raabe. Então, como é que essa mulher manifestou essa justiça? Pela fé. E como é que essa fé se manifestou? Em atos. Repito, o tema e o propósito dele é especificamente este, de mostrar que a fé ela opera com as obras. É assim que ele mostra. Tanto que no verso 26, ele mais uma vez resume o seu ponto, dando uma explicação. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Qual é o tema de Tiago? A fé e a sua relação com as obras. Esse é o tema dele. Não é a justificação. Quem vai tratar a justificação é o apóstolo Paulo. Aqui, ele está falando da justificação da fé. Resumo, então, a minha pergunta que eu lancei, se Abraão foi justificado pela fé ou pelas obras, a resposta é essa daqui. Abraão foi justificado pela fé, mas a fé pela qual ele foi justificado foi acompanhada de obras. A fé de Abraão, a fé da justificação, ela sempre é acompanhada de obras. O interessante é que, mesmo Paulo em Romanos,
ele também vai mencionar as obras da fé justificadora. Ele usa Abraão como exemplo da justificação pela fé, mas quando ele fala da fé de Abraão, ele também menciona obras. Assim, ele vai dizer em Romanos 4, verso 18, Abraão, esperando contra a esperança, esse contra a esperança é porque, humanamente falando, ele não teria esperança de se tornar pai. Mas ele recebeu a promessa de Deus, assim será a tua descendência, ele seria pai, aos 100 anos de idade. Né? E Abraão, esperando contra a esperança, creu. Essa atitude de ter esperança quando as circunstâncias físicas e humanas são totalmente contrárias, essa atitude de ter esperança é uma evidência da fé, é uma obra da fé. E Paulo vai ainda além, dizendo, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e também a idade avançada de Sara, Paulo diz, esse homem, esse idoso, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Isso aqui é uma obra da fé de Abraão. Abraão não apenas disse, eu creio. Não. A fé foi capaz de dar-lhe esperança e capaz de fortalecê-lo para esperar o cumprimento da promessa que Deus lhe fez. Paulo aqui deixa bem claro que tipo de fé foi essa de Abraão. Não foi uma fé qualquer. Foi uma fé capaz de dar esperança quando toda circunstância ao redor lhe dizia para não ter esperança. Foi capaz de esperar contra a esperança, foi capaz de se fortalecer e foi capaz de, naquele momento ali, dar glória a Deus. Como Paulo vai dizer, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que tinha prometido. A justificação, Romanos 3, verso 24, diz, a justificação é somente pela fé. Por isso ele vai dizer, sendo justificados gratuitamente. A palavra gratuitamente no grego, ela é um termo comercial que indica algo totalmente de graça, sem nenhum ato, nenhuma obra, nenhum pagamento em resposta. É algo totalmente de graça. Sem nenhum mérito daquele que está recebendo esse ato. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Preste bem atenção agora nessa sentença. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Onde está a redenção? Não é na fé, é em Cristo. A redenção está em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação, mediante a fé. A fé é o meio, mas onde está a redenção? É em Cristo. O que a fé faz então? A fé recebe essa redenção que está em Cristo. Mas a fé não é a causa da justificação ou da redenção. A redenção, a justificação é gratuita. Totalmente gratuita. A redenção está em Cristo. E Paulo vai dizer que Deus fez isso tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, Deus, presta atenção, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem é que justifica? Não é o homem, é Deus. Deus se torna justo ao condenar o pecado e, ao mesmo tempo, se torna o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem justifica aquele que tem fé em Jesus? Deus. A fé é apenas um meio pelo qual recebemos a redenção que está em Jesus. E é Deus quem nos justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é o próprio Deus quem nos justifica. É Ele quem nos justifica, não é o homem. Outro texto que corrobora muito bem essa ideia é esse aqui, de Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça
sois salvos, mediante a fé. E isto, essa salvação, não vem de vocês. É dom de Deus, o presente de Deus. É o dom gratuito de Deus, como vamos ler em Romanos 6. Pela graça, um favor merecido, vocês são salvos, mediante a fé. Não vem de vocês, é dom de Deus. E agora observa no versículo seguinte o contraste entre essa salvação pela fé e pelas obras. Não de obras, para que ninguém se glorie. São salvos como um dom de Deus pela graça mediante a fé. Não vem de obras, de nenhuma obra, para que ninguém se glorie. Pergunta então, as obras são desnecessárias? Não, as obras são a consequência. Aí vem o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, não de obras, porque nós somos criação de Deus em Cristo Jesus para as boas obras. Deus nos salvou, nos redimiu, nos tornou novas criaturas para que andássemos nas boas obras, as quais Deus de antemão preparou desde toda a eternidade. Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz.